má notícia. Eventualmente, sim, fazer esse contacto para ter a confirmação para ver se, no seu caso em concreto, há alguma necessidade, às vezes há. Ou seja, nós, e aqui não estou a falar exatamente da Venezuela, mas nós às vezes temos um pouco esta tendência para achar que a nossa situação é igual a toda a gente. Eu vou ter para dizer que vamos pensar exatamente ao contrário. A nossa situação é quase sempre única. Duas pessoas que tenham, por exemplo, os mesmos anos de descontos, dificilmente tivemos a descontar o mesmo valor ao longo de toda a carreira. Muito difícil. Seria um tiro, não vou dizer de ganhar euro milhões, mas um tiro muito complicado de acertar. Portanto, temos que pensar muito mais na perspectiva de saber qual é a nossa situação. E provavelmente os que estão aqui presentes terão a dizer que ninguém terá se informado sobre a situação dos seus contos em Portugal antes de ir para a França. Haverá alguém que... Eu nunca trabalhei em Portugal. Dos que trabalharam, alguém daqui se informou sobre os descontos em Portugal antes de ir para a França? Eu sei. Sabe? Mas pediu essa informação antes de vir? Pedi. A senhora também? Antes de vir? Não, não tinha antes. Foi por ela depois. Pronto. Porquê é que isso é importante? É importante porque eu posso dar essa informação agora. Só que, naturalmente, quando nós estamos a preparar algo, como é o caso da reforma, especificamente da reforma, convém que saibamos desde o início com o que é que podemos contar. E nós não podemos contar com os anos que nós trabalhamos. Nós podemos contar com os anos que nós descontamos. Ora, a menos que a pessoa seja trabalhador por conta própria, não é? Ou trabalhador independente, em que é o próprio que desconta, por isso sabe, não é? Ou deve saber. Se trabalharmos com um patrão ou com uma empresa, não fomos nós que fizemos os nossos descontos. Foi essa empresa. É ela que faz os descontos por nós. Por isso é que ela nos deduz no salário aquilo que paga a segurança social, como no salário que vai para as finanças. Portanto, nós não sabemos objetivamente, se nunca fomos verificar a segurança social, o que é que lá está. Não sabemos o que é que lá está. Podemos achar, mas achar não é um bom princípio para planear uma coisa como uma reforma que depende, em grande medida, os valores dependem em grande medida dos anos que nós contamos e dos valores. Por isso, para aqueles que viram essa informação antes, já sabem o que é que podem contar. Para os outros, em alguns casos vai ser uma desagradável surpresa. Porque eu já assisti, e é normal que isso aconteça, especialmente no caso das pessoas já com mais idade, já mais próximos dos 66, da idade da reforma, muitos casos de pessoas que pensavam que tinham 10 anos, 20 anos de desconto, depois afinal foram a ver que o patrão lá não descontou, o B descontou menos. Portanto, já tive acesso a essa informação desde o princípio. Este senhor tem mais comigo, então o senhor, não, diga. Ora, portanto, eu estou reformado desde 2019, com uma carreira contributiva de 43 anos. Reformei-me com 20 anos de França e 5 anos da Segurança Social Portuguesa. Mas tenho 17 anos no serviço público. Reforma essa que pedi, é feita o pedido aqui na Caixa de Reforma Francesa, já fez 7 pedidos, Portugal não responde, da CGA, portanto, a Caixa Francesa diz que não se encontra em situação de fazer mais pedido nenhum Portugal, que é mal educado, e que só o consulado, tanto dizem, que só o consulado poderá neste momento apertar com eles e saber que são 17 anos que me faltam, há 3 anos e meio que há isto. E que Portugal não me responde. Portanto, eu dou-me ideia que eles não querem que eu seja português. Então, em primeiro lugar, deixa-me dizer uma coisa: eu não represento a CGA. Eu não represento a CGA. Sim, eu. Pronto, a Segurança Social. Pois é, a intenção de vir aqui é porque a segurança francesa diz que seria o consulado o organismo para fazer pressão, como nesta Caixa. Bom, isso depois é uma coisa que você pode abordar com o consulado. Do meu lado, o que eu posso dizer, mas se calhar depois isso é melhor fazermos um certo atendimento. Não é isso, eu não represento a CGA, no entanto, eu tenho um acesso limitado que me permite ver se você está a sua inscrição na CGA. Por outro lado, atrevo-me a dizer que em muitos casos em que foi referido por serviços franceses que os serviços portugueses não responderam, não no respeito à CGA, porque eu não consigo ver os processos da CGA, mas mesmo no respeito à Segurança Social, isso não era verdade. Mas não sou consulado da Segurança Social. Certo, eu não estou a falar do seu caso em concreto, estou a falar de situações
em que serviços como CASATs, MSA, vêm indicar às pessoas que a Caixa Portuguesa não respondeu. E nos casos em que as pessoas são da Segurança Social, eu consigo ver o processo. E consigo ver se foi enviado alguma coisa para a Caixa. E muitas vezes o que eu vejo é que não foi enviado nada. Portanto, a informação que está a ser transmitida à pessoa não bate certo. Eu não sei se é este o caso da CGA, mas depois posso dar algumas dicas sobre como é que podes bloquear isso. Sendo que, na prática, você deve fazer, na minha opinião, obter uma confirmação da Caixa Francesa por escrito de que pedido é que eles enviaram e quando. Eu tenho aqui. Pronto. Porque os pedidos, quando são enviados entre os países, estamos aqui um pouco a adiantar caminho, mas é bom, são feitos através de uma plataforma. E eu tenho acesso a essa plataforma. Só não consigo é ver a parte da CGA, tenho que ter um perfil, eu tenho 23 perfis para todas as caixas, desde que todos os digitais de Portugal, mais o Centro Nacional de Pensões, mais a Cooperação Internacional, mais Açores e Madeira. Mas não tenho da CGA, porque a CGA não atribui. Mas ainda assim, se o seu pedido foi Segurança Social mais CGA, já deve conseguir ver. Se ele foi feito em simultâneo, eu consigo ver. E consigo ver se a CGA respondeu ou não. E consigo ver se o que está a dizer, se a Segurança Social respondeu nesse pedido e a CGA foi introduzida nesse pedido, são dois estudos, só depois de verificar é que posso confirmar, então aí sim significa que a CGA ainda está em falta. Mas isso é se confirmar isso. Ok? Já agora também dizer que em muitos casos que envolvem a CGA, o que eu verifiquei é uma coisa um pouco diferente. Algumas caixas francesas acham que não podem ou não devem contactar a CGA diretamente. Porquê? Porque quando um pedido vem, por exemplo, de Portugal para a França, independentemente de ser para a MSA, ou para a Assurance Retraite, ou para a ENIM, a Caixa das Pescas, ou para os da Caixa Banqueira Especial, os funcionários públicos franceses, CATEC, etc. No caso da França, vai tudo para a Assurance Retraite. Eles centralizam tudo e depois eles próprios é que se encarregam de direcionar. No caso português não é assim. Ou seja, se o pedido for enviado para a Segurança Social e não identificar que a pessoa também é beneficiária da CGA, ninguém vai fazer essa identificação. Por isso, isto é uma ressalva. Nós podemos ver, no seu caso em concreto, se o pedido foi enviado em simultâneo, eu vou conseguir ver o que é que aconteceu. Já agora, isso é 2016. Eu respondi aqui em 2019 por incapacidade. Então, mas espera, isso As reformas em Portugal seriam aos 65 e está. Mas espera, isso foi incapacidade, foi invalidity ou ineptitude? A sua reforma... É de 2019. Sim, mas era francesa, era invalidity. Francesa e portuguesa. A francesa pediu por incapacidade e Portugal deu. Então, Segurança Social. A incapacidade então não é uma reforma. Não, reformado hoje, vou por 70 anos. Não, está bem, mas mesmo na altura não era a reforma. Não, era isso. Em Portugal não existe, ou seja, não existe reforma por incapacidade. Aqui em França existe ineptitude, até por ineptitude, mas em Portugal isso não existe. É uma das diferenças, já há várias. Portanto, o que significa que o seu processo há de ter sido de invalidez naquela altura. Não é? E foi esse que não respondeu? Não, eu depois fiz o pedido mais tarde. Não, o da CGA, foi esse de 19? Não, eu fiz o pedido em 2023. Ok, então em 23 já está no sistema. Eu digo isto Exatamente. antes de 22, ainda era feita a antiga, era feita por correio. E aí então, como devem imaginar, muito Eu até tenho um tal código em que se pode entrar. Ótimo, então vamos ver isso. Mas como é que se chama já agora? Manuel Bragas. Sim, Manuel. Então, eu já fiquei aqui na minha lista aqui para o final. Eu era só para. Já tivemos comunicação por internet, os dois. É a senhora que como Sim. falámos há 2 dias, é isso? Não, há 2 dias não, falámos há um mês mais ou menos. Há um mês. Olha, eu trabalhei em Portugal 10 anos, antes de ir para a França, mas. E depois, quando eu cheguei em 20 no ano passado, pedi a reforma, podia ir para a reforma, só que eu não tinha os trimestres futuros. Tinha a idade, mas não tinha os trimestres. Tinha 154 trimestres. E aqui a Caixa de Segurança disse-me a mim: você tem os trimestres de Portugal que fazem, eu já tinha 191 trimestres, por isso mesmo, trabalhei 2
anos a mais, e aí com 62 anos para a reforma, trabalhei até os 64, e então, sem problema, só que eles mandaram da Segurança Social de Portugal para perguntarem porque eles aqui tratavam tudo. Eu não digo, disse, é que eu tenho que perguntar, porque eu sei que era aos 67 anos, agora é mais ou menos 66 e não sei quanto, não é? E eu disse, quando eu chegar aos 66 anos, vou pedir a reforma de Portugal. Só que eles responderam a mandar dizer que mesmo que começar a dar a reforma de Portugal. Eles começaram a dar em janeiro, só que só me dão 86 euros por mês. Porque eles disseram que eu normalmente trabalhei 10 anos e eles dizem que só encontram 8. Isso significa que os outros 2 anos não foram feitos? Não foram feitos. E depois até disseram, até foi o senhor que me disse, que o mínimo é trabalhar 15 anos. Sim. Se tudo o que é para trabalharmos 8 anos ou 10 anos, que é a mesma coisa. Mas o que eu não compreendo é que a reforma em Portugal é aos 66 anos e eles começaram a pagar já, em janeiro. Eu estou a... Isso passa, só mesmo ver a situação em concreto, mas se estão a pagar antes é porque você está com uma reforma antecipada portuguesa. E para ter uma reforma antecipada portuguesa tinha que ter pelo menos 40 anos juntando Portugal e França. Só assim é que é possível receber antes, normalmente nós não pagamos antes. Da França não tenho... A reforma portuguesa Sim. pode ser paga antecipadamente, desde que tenha pelo menos 40 anos de desconto. E nesses 40 anos de desconto, estamos a contar Portugal e França. Pois, No caso. pronto, é isso que eu estou, porque eu aqui trabalhei 33 anos e Portugal sou ponto e 10. Certo, mas 10 que não são 10 porque não só tem 8 ou 8. Só tenho 8. Mas é que não então sou 87. Então, mas a questão é que você queria. Não, eu não pedi nada. Não, mas não é. Pronto, então. Como é que se chama? Duarte, Cidade de Duarte. Dona Cidade. Sim, já me escreveu pouco. Então, pegando aqui no caso da Dona Cidade, isto é uma das coisas que acontece muito mesmo. E que, em alguns casos, é positivo, em outros casos é negativo. No seu caso, desconfio que é negativo. Ou seja, você não pode responder. Não é batalha. E aqueles que eu também já sabe. Quem é que daqui se me sabe dizer como é que faz para pedir a reforma portuguesa estando a viver em França? Alguém tem alguma ideia? É a Caixa. É a Caixa não faz. Caçado. Bem, então vocês já sabem. Bem. A maior parte das pessoas diz, bom, tem que pôr Portugal e peço. Mas não. Ora bem, quem faz o pedido da pensão portuguesa, para quem vive em França, é a Caixa francesa. Mas quem preenche o formulário do qual estão esse pedido são vocês. Vocês ou alguém em vosso nome. Muitas vezes acontece que pedimos ajuda a alguém para preencher o formulário, um assistente social, um familiar, um amigo, um motorista, seja quem for. O problema é que o formulário francês é um bocadinho sepaclhado. Tem lá umas coisas que, pronto, e facilmente nós enganamos e em vez de pedirmos apenas que eles consideram que é Portugal, estamos também a pedir que eles peçam uma pensão a Portugal. E provavelmente foi isto que aconteceu na cidade. Eles pediram. Pronto. Porquê é que isto pode ser bom ou mau? Porque, em alguns casos, a pessoa não sabia que podia pedir antecipadamente e vai receber uma notificação de Portugal a dizer: olha, você tem direito à reforma, tal, não sei o quê. O que é que pode ser mau? É que essa reforma antecipada pode ter penalizações. 80% no caso. É consoante. Agora, não é obrigado a aceitar. Não é obrigado a aceitar. Pode recusar. Se já está a receber, pode na mesma recusar, é um pouco mais chato, porque vai ter que recusar e devolver o dinheiro. Mas pode ser uma solução para evitar ter esse digamos, prejuízo. Porque se verificar que realmente está com uma penalização, e pode estar, porque, como eu disse, é preciso ter 40 anos, juntando o tempo. Disse Portugal e França, não dá para juntar a Venezuela, porque vou falar. Mas dá para juntar todos os países da União Europeia e até alguns fora da União Europeia, desde que tenham um acordo com Portugal. Nesse sentido. Portanto, não é 40 anos em Portugal. Mas o facto é que, se a pessoa tiver os 40 anos de descontos, tiver 60 anos de idade, que é só a partir dos 60 é que pode, e tiver só 40 anos de descontos, vai ter de certeza uma penalização. Se tiver 43, ainda deve ter penalização.
Só a partir dos 44, 45 anos dos descontos é que consegue, os anos a mais, anos 40, a não localização. E isto às vezes é a diferença entre esperarmos 1 ano, 2 anos, 6 meses, entre estarmos a receber, se calhar 80 ou 300. Por isso é que é importante nós conseguirmos nos informar sobre a nossa situação. E quanto a isso, pronto, além da questão de contar com o ADID que possibilita isso, porque eu posso fazer simulações para ver, posso ver o processo, neste caso da velocidade do senhor, não? Certo? Além disso, vocês próprios, registantes no portal da Segurança Social Direta, podem também ver isso. Podem também levantar a questão, sem dúvida, olha, isto aqui está-me a dar que eu posso receber este valor, mas tenho aqui uma penalização. Mas, moral da história, uma reforma de penalização pode ser recusada. Convém é que recusem rápido. Não fiquem 1 ano a receber, não é? Porque senão depois aí, além de devolver 1 ano, pode ser recusada. Aí já pode ser uma recusa digamos, de não aceitação. Passa a dúvida. Mas, portanto, julgo que igual com uma situação do Sr. Amarelo, é vermos no final especificamente o seu processo. Mas eu respondi em janeiro, quando eles me mandaram dizer que iam mandar 2 meses juntos, mês de janeiro e fevereiro, e eu mandei uma carta a dizer que havia um problema que eu não compreendia, que eles não responderam. Fizeram o pagamento dos 2 meses, mas não responderam ainda. Onde é que enviou isso? Em janeiro. Pode acontecer que ainda não tenham respondido. Isso aí não é tão estranho. Nós somos muito mais rápidos, em termos de sistema, muito mais rápidos a tratar e a decidir, até mesmo a pagar, do que depois a tratar uma reclamação. Porque tratar uma reclamação implica rever todo o processo outra vez. Enquanto que decidir, se estiver tudo certo, nós temos quase a possibilidade de decidir isto na hora. Ou seja, fazendo um paralelismo. Se calhar para quem está aqui a viver em França e trata do processo correto, como se diz cá, junto da Caixa Francesa, esperar 1 ano para ter uma decisão se calhar não é muito normal. Mas se eu vos disser para as pessoas que estão no estrangeiro, há pessoas que estão à espera de 3, 4, 5 e 6 para uma decisão francesa, se calhar já acham estranho. Não é? Só queria fazer uma pergunta. Eu posso ir à minha aldeia, à Segurança Social, para reclamar? Pode ser. Levar a carta, como fiz a carta que mandei para Lisboa, não é? Mas eu posso ir. Pode sempre, mas não é a única alternativa. Tem, por exemplo, uma alternativa é falar comigo hoje. Pois, sim. Vamos para até abril. A outra alternativa, se não estivesse aqui hoje, também seria a tal possibilidade de registrar-se no portal da Segurança Social e colocar a mesma questão. Porquê? Porque, por exemplo, não sei se também tem conhecimento disto, provavelmente tem-se, estão habituados a enviar cartas para Portugal, já perceberam mais ou menos quanto tempo é que demoram as cartas a lá chegar e a de lá. Em alguns casos, 2 semanas. De Portugal para a França, parece que estamos a falar de março. Quando são as notificações, já se pode às vezes demoram meses. Por isso, também não é nada enviado registado, não é como eu digo, portanto vai correr normal. Bom, já agora, uma das coisas mais importantes nesta questão de ter os contactos atualizados da Segurança Social é a morada. Eu gostaria, agora sendo mauzinho, gostaria que muitos de vocês não tenham morada em França. Se eu fosse ver, se calhar chegava a essa conclusão. No documento de identificação, se calhar não tem morada de França. Mas eles mandaram uma carta, a carta da morada da França e eles têm. Não, mas não estou a dizer que é o seu caso. Mas vejo que a esmagadora dos casos que eu tenho, é isso que acontece. As pessoas, por engano, porque tiveram a tratar uma coisa em Portugal, por exemplo, a carta de condução, tiveram a provar a carta de condução, disseram, não, para isso tem que meter na Portugal, depois já não voltam a meter a da França. O que significa que a respondência toda do lado português vai para lá, não vai para cá. E em alguns casos há cartas que a pessoa tem um prazo para responder, se não responder, chapéu. Não é? Portanto, é muito importante ter a morada no cartão do cidadão atualizada e não vale a pena olhar para ele porque não está lá escrito. Não está. Isso é uma quantidade. O cartão cidadão está lá guardado no chip. E para isso, podem, se tiverem um leitor, podem ver diretamente em casa, se não, podem ser isso no consulado, já agora é o organismo onde se trata das atualizações das moradas. Isto é extremamente importante porque há um número gigantesco de pessoas que não recebem notificações, cheques, ordens de penhora
significa que depois não recebem, não respondem, depois quando vão a Portugal a conta foi melhorada. Ou a casa foi melhorada. Depois dizem, mas eu não recebi nada. Não, você recebeu. Mas eu não estou nessa morada. Então devia ter atualizado a morada. A responsabilidade é vossa. E o e-mail não funciona ainda? O e-mail não é um meio fidedigno de notificação. Ou seja, nós podemos notificar por e-mail, mas não somos obrigados a notificar por e-mail. Somos obrigados a notificar por carta. A mesma coisa com as finanças. Mas fazem normalmente em paralelo ou não? Não, isso não. Só que não, porque inclusive a pessoa tem que dizer o que quer que seja isso. E a maior parte das pessoas não diz isso. Aliás, a maior parte das pessoas nem sequer registram e-mail, não sabe. Portanto, se as pessoas não identificam que querem ser notificadas por e-mail, tem que ser algo expresso, por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados, então são notificadas para cá, por morada. Além disso, a morada tem um outro pormenor. Se algum de vocês está a indicar que o cartão de cidadão mora em Portugal, essa informação pode ser usada contra vocês. A nível fiscal, as finanças podem vir perguntar: você está cá há 4 anos e não paga IRS porquê? E são vocês que vão ter que provar que não estão em Portugal, depois de terem dito que estão lá. Não é a morada, não é o elemento, não é como mudar a cor do cabelo. É mais como mudar os rins. Portanto, é algo que deve estar atualizado, sob pena de não serem notificados e depois não podem responsabilizar-se ninguém a não ser vocês mesmos. Portanto, é algo que posso dizer que até vão ser feitas campanhas em França nesse sentido, para promover a adoção das moradas. As pessoas não são obrigadas a fazê-lo, mas se houver algum problema por causa disso, nem vale a pena vir e falar. Nem vale a pena, porque é algo que. Pronto, a morada, já agora, às vezes eu ouço esta pergunta, então, mas eu tenho uma casa em Portugal, o que está escrito no cartão de cidadão é a morada, não é onde tem casa. Eu dou este exemplo: quem não tiver casa em Portugal não pode deixar aquilo que tem primeiro. Tem que lá colocar alguma coisa. Portanto, essa alguma coisa que lá se coloca é onde nós votamos. Seja em França, na Suíça, em Portugal, na Espanha, na China. Não interessa. É onde nós estamos oficialmente a residir. E isso tem impacto. Na social, na fiscalidade, na saúde. Mas a mim, quando eu mudei há agora já não vou ter que mudar outra vez. Mas há 4 anos no registro, disseram que eu podia deixar a morada em Portugal. No registro, isso é o que eu registro. Aquele registro onde vais fazer, não é no registro dos pais. Registro civil. Não é? Não é no registro da Em saúde, Portugal, em Portugal. em sim. Portugal. Sim. E lá a senhora disse que eu podia deixar a minha direção de Portugal, Então, não é? isso é uma informação Isto verbal. é- Tem alguma prova do que está a dizer? Não. Não está respondido. As pessoas podem dizer barbaridades, eu estou saber. Não. Dizer que pode, é assim, se calhar nesse caso é perguntar, ok, mas. Porque ela até me disse assim, vocês em casa aqui, porque até me explicou que faziam isso, diziam às pessoas para pôr a morada de França, porque há muita gente que tinha casas lá e que não estava a pagar o EMI. Mas ela perguntou-me se eu estava a pagar o EMI. Eu disse que sim. Ela disse, então vocês. O EMI não tem nada a ver com isso. Foi assim que ela me explicou. O EMI, você se tiver uma casa em Portugal, não se preocupe que as finanças vai cobrar o EMI. Eles vão cobrar de certeza Não, mas eu já estou a pagar o EMI. Sim, sim. Mas ela disse-me, como eu estava a pagar, podia deixar a direção portuguesa. Vai pagar sempre o EMI porque eles, a partir do momento que está registrado o imóvel, vão cobrar o EMI se for um imóvel urbano, se for um edificado urbano, se for rural, não. Portanto, vai pagar sempre mesmo que muda a morada, seja como for. Não. Essa explicação, Foi como se o que dizer, já tem disseram. tudo. Certo, não estou a duvidar de si, mas não funciona. Não funciona. É mais comum a questão da carta de condução. Já agora dizem que isso acontece. Eu também tenho. Mas isso acontece porque quando as pessoas vieram para a França, deviam ter tido a carta de condução francesa. Eu tinha a francesa para Portugal, obrigaram-me a pôr em português. Venho para a França outra vez, eu não mudei. Eu fui parada cá na França, disseram-me que eu podia andar a Mas não, a questão não é que se pode andar. A questão é que para renovar, Já fiz. para renovar tem que martelar a morada. Ah, bom? Se martela uma vez, depois tem que voltar a Mas eu mudei há mês passado, correu tudo bem. Sim. Depois se correr mal, já sabe o que é que foi, não é? É assim, eu não sei, é quantas pessoas é que já foi mal, mas posso dizer que no consulado em Paris, pessoalmente já me apareceram todas as mesmas pessoas com problemas com as finanças por causa disso. Especialmente aqueles que vão e vêm, aquela história do cai
Isso do cá e lá, já agora, é uma ficção, ok? Não existe cá e lá. Só tem que ter uma morada, seja cá ou seja lá. Depois, onde é que passa mais tempo, é outra história. Isso já é uma questão fiscal. Eu nisso já não vou ter, embora tenha alguma vontade, mas isso já não vou ter. Posso dizer que mesmo a Segurança Social aqui em França não utiliza o mesmo critério que o Salão de Finanças pratica. Aquela história dos 6 meses, para algumas alocações, basta estar 3 meses fora e eles cortam logo. E se eles perguntarem, e perguntam, não perguntam em todos os casos, mas se eles perguntarem, por exemplo, a CAF, uma CAF concreta, das 102 que existem em França, se perguntarem à Segurança Social portuguesa, olha, esta pessoa mora onde? Nós vamos dizer a morar que está no cartão cidadão. Se está certo ou está errado, isso é problema seu. Está bem? Por isso, é das tais coisas que passam muito ao lado, não é? Cada vez mais vai ter importância. É verdade, como o senhor estava a dizer há bocadinho, com o tempo, nós vamos migrar para uma solução em que quase toda a gente vai ser notificado por e-mail. Mas enquanto isso não for a realidade, a morar. É da questão. Sim, já é dizer. Mas é uma coisa que eu estou que acha de mal. Não, não. Está a dizer nós só podemos ter uma residência. Mas eu tinha uma condição. Mas a minha questão é. Olha, eu queria chegar à questão, queria chegar a outra questão que era mais importante. A reforma, não para a reforma. Não para a reforma. Eu tenho a reforma portuguesa. O senhor disse, eu acredito, e vou vir atrás outra vez à residência. Eu vendi uma casa lá, queria mandar o dinheiro para aqui, que eu vi no caso, sou proprietário, tenho filhos, netos, bisnetos. E não queria dar a direção daqui. Eu, não moro em Portugal. Mas queria que eu desse uma direção secundária. Mas quem é que diria? O banco. Mas isso o banco é uma entidade privada. Mas é mais queria falar. Quanto a isso, tem que falar com o banco. Tem Não falar só com o banco. Mas eu não deixei lá nisso. Não vivo em França, não vivo aqui. Anos. E depois acabei de fazer, porque era uma história política. Era uma história política. Também. Eu insisti, tive que me fazer a transferência bancária para aqui. Eu não podia trazer o dinheiro comigo, claro. Então acontece que andei 8 dias para me abrir uma conta no banco, por tudo quanto. E eles sabem, eu acho que andei só no gozar comigo. Tenho 80 salários, não gosto, não é? E eles disseram assim, olha, você fez política em Portugal. E em França, e fiz em França, em Portugal. Sou eleito 2 vezes. Você foi universal em Portugal e em França. O presidente de Água de Porto está preso pela corrupção. E até logo o ministro dos Negócios Estrangeiros, português e francês, foi e mandou para que eles viram que eu morava em França, que eu não tenho nada, para depois abrir uma conta. É por assim. Eu mandei Isso foi dias para abrir uma conta em Portugal. Eu demorei 2 meses e meio para abrir uma conta aqui em Paris. 2 meses e meio. Por quê? Tinha a residência em Portugal. Não, porque o sistema é assim. Não, é mesmo assim. É para lhe falar da lei, ou falar outra vez da minha reforma. Estou na reforma há 25 anos. Já estou a gostar muito de hoje, eu comecei a trabalhar em janeiro de 54. Mas a minha questão, eu não tenho português contra a minha reforma. Eu trabalhei de 54 até 65. Mas houve para uns 3 ou 4 anos, eu também não descontava naquele tempo muito. E então, para virar a minha reforma, fui aqui à reforma francesa, mas pedi-me uma tempo todo para trabalhar na minha vida. E eu ainda vou dizer, trabalhei em Portugal, tive que mandar, pedir um certificado à Caixa Portugal, mandar para aqui, e a Caixa daqui resolveu tudo. Sim, e é como deve ser.
se algum de vocês já tentaram ligar para um serviço de atendimento ou foram um atendimento presencial numa caçada, invariavelmente eu ouço coisas do género, disseram que eu tenho que ir a pensão portuguesa em Portugal, que eles vão só com Mas aqui eu tenho aqui a minha Não, estou a dizer que isto é o que tem que ser, é o que deve ser. Mas, muitas vezes, a informação que é dada às pessoas, portuguesas ou não, é que tem que ir tratar no país. Eles estão a dizer às pessoas que têm que ir a Portugal para pedir a reforma portuguesa. Não, eu pedi por escrito. Não, eu já sei. Eu estou a dizer, eu sei, já percebi. A sua solução, e bem ficou resolvida assim. Eu estou a dizer é que, em muitos casos, a informação que é dada pelas caixas francesas não é essa. É contraditória. Porquê? Porque eles próprios, parece, é a minha opinião, eles próprios têm dificuldade em transmitir a toda a gente que trabalha, já agora isto é impossível, a toda a gente que trabalha, como é que isto funciona. Porque em França, as pessoas que estão a trabalhar no serviço público têm que conhecer o sistema francês. Os outros também. O conhecer dos outros países é muito complicado. Para mim não. Porque tenho a minha caixa era a prova de texto. Se fosse outras caixas como outros que falaram, muita caixa, era uma prova de problema. Não tive nenhum. Menos mal. E eu acabo no instante, e como digo, trabalhei 11 anos em Portugal, mas só produzi para aí 7 ou 8. Os outros roubavam, não é? Mas deram-me aquilo Eu queria que me explicasse sobre você começou a falar, o senhor Carito, a gravidez e inaptitude. Meu esposo foi posto à reforma anticipée por inaptitude, a gravidez e inaptitude. E agora nós podemos saber que ele trabalhou, não foi muito, mas trabalhou mais ou menos 10 anos em Portugal, de 2000 antes quando era novo, depois de 2000 a 2007. Porque eu estou farta de ligar, depois dão um número, mas eu não consigo, não dão um bom número. E queria saber agora se o meu marido tem direito, tem que esperar os 66 ou 67, porque tu chega e tu chega. Então, eu vou responder à sua pergunta, mas primeiro preciso perguntar uma coisa: qual é a idade do seu marido? 62. Ele era para ir aos 62 e 9 meses, e eles puseram já na reforma. Ok, então é assim, se falar com o ADI de Segurança Social, se falar com o ADI de Segurança Social, sou eu, Sim. eu posso ver a situação do seu marido, só que ele tem que autorizar, como está aqui. Tem que ir. A outra hipótese é ele enviar um e-mail, eu dou-lhe o meu contacto de e-mail, envia-me uma cópia do cartão de cidadão e pede para eu lhes retirar o extrato dos descontos. Eu envio o extrato dos descontos para ele saber o que é que lá tem. Mas na situação que está a falar, ele basta ter 5 anos de descontos em Portugal para poder pedir a questão de invalidez. Ele não vai pedir a reforma de Portugal. Ele vai pedir a invalidez. Porque a ineptitude em Portugal, como não existe, o mais aproximado que existe é a invalidez. Portanto, seria a invalidez aqui. Isto significa que ele tendo condições para pedir a invalidez, pela idade, não há um limite, não é como a forma. Se tiver 10 anos, também está cumprida a questão dos 5. O único fator que ele tem de preencher é fazer o pedido e depois, eventualmente, ser sujeito a uma junta médica, caso em Portugal considerem que os relatórios médicos não são suficientes. E basicamente é isto. Portanto, se calhar o mais fácil, deixo depois o meu e-mail para me enviar esse pedido formalmente e eu digo-lhe se até posso fazer a simulação, mas em princípio nem é necessário, se tiver realmente 10 anos. Agora, como disse, 10 anos mais ou menos, convém saber que não pode ser 5 anos mais ou menos. 7, sim, e depois. Mas eu vejo mesmo exatamente o que ele tem, por isso. Eu tinha o apoio da Segurança Social, só que depois mandei para o certifiquei tudo. Eu posso ajudar outro e depois esse aí convém guardar, podem precisar sempre de alguma coisa, não é? E depois eu tenho outra pergunta. Outra coisa, eu tenho essas perguntas sempre. Só a minha retrete, 63 e 9 anos. A minha retrete, lá legal. Eu agora queremos ir para Portugal. Eu, com tantos anos, queria trabalhar quase como por ter os meus semestres franceses, para não perder tanto. Porque eu, se for precisar se trabalhar em Portugal, eu vou ter direito a. Aí está. Não, vou ter direito a. Vão buscar os meus trimestres. Sim, mas você também em Portugal. Sim, também já trabalhei 4 anos. E já fez aqui, já indicou a Afonso Ferreira
o tempo que eu descontei em Portugal, Eu agora mandei a semana passada, que eu fui falar com uma pessoa, a segurança. mandou-lhes os tratos. Mandei aquele para crédito, acho. Pronto. Para eles me atualizarmos antes de eu Exatamente, eles têm que fazer a regularização de carreira e só depois de fazerem isso é que eles vão lhe dizer novamente, por uma estimação, correto? Quantos trimestres é que você tem juntando tudo da França com o tempo de Portugal? E aí você toma a decisão. Eventualmente já pode ter os trimestres todos e não precisa de ir trabalhar mais, mas quer. Bem, não, mas porque é que me dizem se... Não, vão faltar. Vão faltar porque eu fui 7 anos para Portugal, trabalhei 5. Não sei, e só mesmo fazendo as contas. É assim, o facto é que é importante reter é que quando vos dizem aqui em França tem que ter, por exemplo, 169 trimestres, à partida eles não sabem se vocês descontaram pelo país. Eles não sabem. Porque não é para a pessoa ser português que tem que trabalhar em Portugal, pode ter nascido em França e ser português. Sim. Portanto, somos nós, ou neste caso somos vocês, que têm que dizer à sua certa atenção que eu trabalhei X tempo em Portugal. Eles vão dizer, então, entrego extrait, relevé de carrière português, uma coisa assim deste género. Pronto. E eles depois vão pegar nesse documento, vão fazer as contas, vão contactar a Segurança Social Portuguesa para confirmar o documento, através daquela aplicação que há bocadinho estava a falar o Sr. Manel, e quando tiverem essa confirmação, fazem uma estimação de retraite, se não fizerem, você pede, quando a cena já está atualizada, e aí vai ficar a saber, no total, quantos trimestres é que tem. E são esses que vão ser utilizados para abrir direito à reforma. Mas eu queria saber, imagina que eu não tenho os... Imagina que eu não tenho que chegar. Aí, ou continua a trabalhar, ou cá ou lá, e depois consegue Não, mas se eu completar for para Portugal, porque eu vou para Portugal, quando eu for para Portugal, se eu não tiver alguns trimestres, vou ter que trabalhar. Sim. Pronto. Depois eu queria saber como é que é algo, como é que é. Eu sei que aqui na França, como é que eu te explicar? Eu sei que aqui na França temos que ganhar 7 mil a quase 8 mil euros o vale de ano. Não, mas nós não temos isso. Eu queria saber em Portugal como é que funciona, como é que porque eu gostava de fazer ao menos um part-time. Se eu conseguisse um part-time, não sei se o senhor quer dizer, como é que vocês fazem para fazer o cálculo do seu tempo de direito depois na França? É assim, vamos por partes. Em Portugal não existem trimestres. Pronto, é isso. Em Portugal nós fazemos contagem de dias e anos. Portanto, para a reforma portuguesa, o que vai interessar é dias e anos. Para a francesa, o que eles fazem é convertem o período dos tais anos que você tiver, não é? Depois de trabalhar em Portugal, em trimestres. E vão fazer a conta, o somatório dos dois. Portanto, você se trabalhar um ano em Portugal, vai ter um ano completo, vai ter 4 trimestres em França. Assim simples. Part-time já complica, porque aí já depende de quantos dias é que vai ser considerado tem descontos e convertido em os dias até anos, quanto é que dá. Pode não ser uma boa opção, mas o que eu sugiro é primeiro saber do lado francês exatamente quantos trimestres é que você tem juntando o tempo de Portugal. Sim. Só depois aí é que você pode tomar a decisão. Vai para Portugal, tudo bem, é que vai tomar a decisão se trabalha mais ou menos. Porque se for só a ideia de completar, não é? E se não faltar muito, imaginemos que faltavam 2 ou 3 anos, você pode, em vez de pedir já, okay, põe no gelo, não é? Não sei se não fez ir ao pedido. Não tenho direito, eu só era 63 e Ah, sim, ok, 77, exato. Então, de qualquer forma, faltam 3 anos para a idade. 63 e 9, não? 9. Quase 4 anos. Esses 4 anos em Portugal, você trabalhar tempo inteiro em Portugal, aí licença tempo inteiro, vai dar o equivalente a 16 trimestres. Cada ano é como fosse 4 trimestres. Mas isso é se trabalhar o ano inteiro. Sem ser part-time. Se for metade do tempo, vai ter que trabalhar o dobro dos anos. Até 4. E depois, se eu tiver lá a reforma de França, porque a reforma de França vai ser aos 63 e 9 meses. Sim. A de Portugal é 67. Como é que eu faço para fazer o pedido de personal ou tenho que pedir à França? É francesa ou portuguesa? De qual? Como é que faz para pedir qual? Portuguesa ou francesa? A francesa, porque é aos 73 e... Então a resposta certa é as duas. Se você for para Portugal, pede as duas em Portugal. Pede a francesa, através da Segurança Social Portuguesa, que é a mesma coisa que faria ao contrário. Se estivesse aqui em França para pedir a portuguesa, pedia através da francesa. Mas na França é dos 67. Não interessa. Você pede, não. Vou-te explicar. A idade da reforma para a sua pensão francesa vai ser a mesma, você estando em França ou estando em Portugal ou indo para a China. Vai ser igual. Ok? Sim. Você vai pedir quando chegar à idade,
Onde é que pede? É no país onde estiver. Se estiver em Portugal, pedem em Portugal, a Defesa Social Portuguesa, eles enviam um pedido para a França, a França analisa, notifica. Por isso a morada tem que estar certa, senão não recebe as cartas. Está a ver o que o professor sabe com isto? Relativamente à portuguesa, se manter lá, pede lá. Já agora disse que a idade da reforma aqui, 67? Sim. Mais alguma aposta aqui? Não é 67 em Portugal? Aqui, Alguém sabe? Não, Portugal. Alguém sabe? 67 disse durante 66 não muda. 66 não muda. 66 e 9 meses. já está. 66 e 9 meses este ano. Este ano, exatamente. Este já ano. está. Para o ano, 66 e 11. E vai passar A senhora Lídia tem 77 anos. Ela está formada na NASA, certificou em NASA. Está a pensar a vender a propriedade aqui em casa e comprar uma propriedade em Portugal para se deslocar no futuro. Ela só tem muitas questões, uma que eu disse que ia colocar, para que a sua reforma se vai ter penalizações e eu vou transferir a reforma para Portugal, neste caso. Ela é formada apenas na França, é isso? Portanto, na França, ela não nasceu aqui, praticamente nasceu aqui. Ok, então, indo por parte. A quem estava a falar sobre isso lá fora, é É assim. uma questão formal que ela me pediu para colocar aqui, entre outros ouvintes que me são para hoje, mas Essa questão aparece muito problema, não é uma questão de segurança social. Quando ela mudar, ela ou qualquer pessoa, mudar a residência fiscal da França para Portugal, vai passar a pagar impostos sobre a pensão em Portugal. O que é que isso significa? Significa que vai estar sujeito ao regime fiscal português, não ao francês. Portanto, pode acontecer que vai pagar mais impostos do que paga cá. A penalização que falam, ou o corte, é isso. É porque, assim como nós não temos as mesmas regras de segurança social entre os 27 países da União Europeia, também não temos as mesmas regras fiscais. Por isso é que há pessoas que com 1000 euros aqui não pagam o IRS e em Portugal pagam porque isso é mais coordenado mínimo. Portanto, respondendo à pergunta, que ela tem que se informar sobre isso nas finanças, não é na segurança social. Não é a segurança social portuguesa que vai cortar nada na pensão francesa. Por outro lado, antes de se ir embora, isto disse qualquer pessoa, antes de se ir embora para Portugal, começar, podemos dizer, deve-se informar na Caixa Francesa que paga a pensão, não se mande e no Centro Finanças Públicas sobre as demarches que tem de fazer antes de ir embora. Porque há coisas que ela vai ter que tratar cá. Ela vai ter que comunicar, nomeadamente para Portugal, a nova morada, vai ter que passar a fazer prova de vida, ou certificado de vida, de Portugal para cá. A nível fiscal, o fisco francês tem que saber que ela vai deixar de ser contribuinte em França, tudo isto tem que ser comunicado. É como a reforma. Isto não é só ir. Isto é preparar. Há pessoas que conheço, neste caso, como Portugal, deixo estar aqui a conta em banca e tal, e depois passam por cima desses pormenores. Passam até ao dia. Até ao dia. Porque é como a história do cai lá. Cai lá. É assim, cai lá está tudo bem. Até o dia que há uma fiscalização ou uma troca de informações já a nível fiscal. E perguntam, então você afinal mora aonde? Não, estou aqui, estou ali, não. Você está aqui, está ali, então você tem que começar a pagar imposto também cá, não é? Não, estou lá, não. Como é que fica? Deixaram a residência cá. Não, a questão não é essa. A questão é que, legalmente, a pessoa do domicílio fiscal é uma pessoa. Não é onde a gente quer deixar. E se tu deixar, também, mais dia, menos dia, vai acabar. E eu A pessoa deixa e eles não consideram. E é só uma questão cultural. Não, mas relativamente a essa questão, eu disse, a resposta é essa. Não é uma questão de segurança social. Qualquer dedução que seja feita na pensão francesa vai ser feita do lado monetário pelas finanças. Tem mais a ver com as finanças. Só tem a ver com o Agora, é importante que antes dela ir, se informe os serviços franceses sobre todas as propriedades que têm que concluir, porque há várias. Não é? Por exemplo, no caso dela, também outra coisa que deve fazer, é que ela não é constituição de Portugal, não vai ser. Ela antes de ir embora tem que ir à Conselho e pedir uma coisa que se
total. Algo que se não pedir, não tem. Isto é uma das matérias também que não sei se já é uma das matérias também que eu trato, até porque este formulário é uma coisa que se sente tanto vale para alguém que vem de Portugal para a França, como alguém que vai de França para Portugal. Tem regras, não é atribuído a toda a gente, é uma coisa excepcional. Mas, no caso de estar a tirar uma coisa, vai ter certamente direito à emissão deste formulário, que convém tratar disso. Vou aproveitar a deixa do meu colega, o camarada Carlos Rui, porque também recebemos na aquisição de algumas mensagens, pessoas por razões de mobilidade não podem estar presentes, e, portanto, uma das quais vou pôr a sua consideração, a pessoa chegar, vou ler a mensagem, a pessoa chegar à idade da reforma, em França, trabalhei há algum tempo em Portugal, mas não sei se fiz desconto. Gostaria de saber se tenho algum direito em Portugal para informação. Tive 2 filhos em Portugal. Então, primeiro ponto: os filhos em Portugal não têm nenhuma relevância para a reforma. Isso é para a frente. Se tem 2 ou 10, isso não dá rendimento, isso é formar rendimento. Relativamente aos descontos que têm ou não têm, é fácil. É enviar um e-mail, cópia do cartão de cidadão, e eu envio mostrar para a pessoa saber exatamente quantos é que tem. A partir daí, pode-se fazer simulações, a idade de publicidade. Isso está a chegar à reforma inicial. Isto já agora, isto está a chegar à reforma, é sempre muito relativo, porque as pessoas não sabem qual é a idade. Acham que é aos 67, não sabem que é aos 65. Como vinha já ter tratado disso antes, mas de qualquer das formas, antes de saber se pode pedir ou não pedir, pode ser isso. Mas não vem saber antes de pedir o que é que lá está, por causa das despesas desagradáveis. E outra já agora, Não. Obrigado a vocês. Eu espero que estejam tranquilos. Estejam até a hora que quiserem, não há problema. Está bem? Obrigado. Já agora corrigir a minha intenção inicial, que eu não referi os amigos especificamente, mas muito obrigado por ser. Não há problema nenhum. Não há muito problema. Sabe disso. Muito obrigado. Obrigado. Portanto, o Dr. Pedro Chico, esta senhora que está há 2 anos de reforma, se completou em Portugal e em França, ela pretende que ela coloque em 5, logo que chegar à idade da reforma em França, também terei direito à reforma em Portugal. Eu acho que já isso. Sim, ou seja, a resposta é, de um modo geral, é muito difícil que as pessoas coincidam na idade da reforma de Portugal e França no mesmo momento. Muito difícil, porque as idades são diferentes. A idade normal. Depois, há a possibilidade de antecipar de um lado e do outro, com regras também diferentes. Por exemplo, em França é possível antecipar antes dos 58. Já foi possível antecipar antes dos 55, mas só em alguns dias especiais. Em Portugal só é possível antecipar a partir dos 60. Portanto, aí também o que eu sugiro é que é a mesma coisa, a questão de contacto, para perceber exatamente qual é que é a idade que poderá ter acesso à reforma portuguesa, porque a francesa terá informação daqui. Se coincidirem, ótimo, faz um pedido, é um, 2 aí. Se não, tem que fazer provavelmente primeiro o francês e depois o português. Mas a explicação é que isto às vezes acontece ao contrário. Quem pode pedir antecipadamente um morador da cidade, embora é um pode, se calhar não quer, mas quem pode, em particular, podendo não ter penalização, significa que às vezes aos 60 anos ou aos 61, ainda antes de ter acesso à francesa, pode ter à portuguesa. Mas isto são situações que dependem de uma carreira contributiva muito densa. Ou seja, estamos a falar de 43, 44 anos limpinhos. Não é tão fácil. Não é tão fácil disso, a maior parte das pessoas não terá. Por isso é que a maior parte das pessoas vai-se pela idade e não por antecipação. Atenção lá, não ter que dar fora. Aos 63 anos. Imagina um cenário, como você viu há pouco, que as idades são diferentes da forma aqui. Imaginemos que temos protocolo de formulação de medida, portanto, legitimidade, no meu caso,
a pergunta é, vão incluir as duas contribuições, ou a França vai incluir a minha portuguesa, que é bom, e a reforma será paga cá. Mas a pergunta é, paga cá aos 65 anos, a França que vai pagar, e aos 67, não tenho que protocolar nada para que seja pago, vai ser automático, depois, ou não? Então, eu vou responder. Bom, em primeiro lugar, a idade da reforma portuguesa, neste ano, 2026, 66 anos e 9 meses. Para o ano, 66 e 11 meses. Pronto. A da França dependerá de quem não está aqui. Pronto, já agora, assim como se falou ao tempo para aquela senhora, que eu fiquei com o nome, também no seu caso, é conveniente, tendo os pontos de Portugal, se souber quais é que são, se tiver o extrato, se não tiver, também pode pedir, entregar o extrato na Caixa Francesa, normalmente dá-se ao extrato, também se pertence a um regime especial, da PCA, etc., para que eles façam, desde já, o cálculo dos trimestres franceses, juntando o tempo de Portugal. O que se junta é o tempo, nunca o dinheiro. Portanto, o dinheiro fica sempre isolado. Isto é como, vamos jantar fora, cada um paga você. Pronto. Partilhamos a comida, cada um paga o seu. Portanto, o seu tempo de Portugal vai contribuir para ficar com mais trimestres contabilizados para acesso à reforma francesa. Por exemplo, a maior parte dos casos, as pessoas precisam de 169 a 172 trimestres em França. Imaginemos que você, com o tempo de Portugal, tem 170, portanto já preenche a condição, pode pedir a reforma francesa. Pede agora a reforma francesa. Mas, não tendo ainda a idade para a reforma portuguesa, vai ter que aguardar para pedir a portuguesa. E onde é que vai pedir? Em França, se estiver em França nessa altura. Isto significa o quê? Significa que temos de estar alertas, temos de estar mantendo-nos informados, nomeadamente através da informação que existe na página da Segurança Social, daquela que é divulgada pelos consulados também, sobre a evolução da idade da reforma em Portugal. Ou seja, a idade da reforma em Portugal não é estática, não é como em França, não é 62, depois de passar a 64, embora não ser estática é QB, porque agora está congelado outra vez. Pronto. Mas não é um número que se mantém o mesmo ao longo do tempo, ele vai variando constante a esperança média de vida. Por isso é que tem estado a aumentar, porque a esperança média de vida está a aumentar. Portanto, aqui é este ano, não é necessariamente daqui a um ano. Daí também a necessidade de mantermos informados sobre a evolução e de fazermos simulações nesse sentido. Ou seja, a distância da Segurança Social direta. Você pode registar lá os períodos de descontos da França, mais ou menos. Se não quiser fazer fio a pavio, põe mais ou menos os anos e fica com uma imagem daquilo que vai ser a sua idade da reforma do futuro e qual é que vai ser o valor. Portanto, a partir daí pode também planear, já agora, assim como é uma coisa que raramente se fala, mas apesar de tudo, nós somos poucas pessoas, como disse, que trabalham para além da idade da reforma, tanto portuguesa como francesa. Em alguns casos, trabalham aqui em França para além da idade da reforma, porquê? Porque vão ao serviço francês e dizem: não, você não tem os trimestres suficientes, precisa tirar mais 4 anos. Esta informação só está parcialmente certa. Eles não sabem se vocês trabalham em Portugal. Portanto, se vocês não disserem, mas eu trabalhei em Portugal, então vocês vão estar a trabalhar, se calhar 4 anos para nada. Para nada, na perspectiva de que se calhar não precisavam de trabalhar para isso. Para abrir o direito à reforma francesa. Portanto, neste contexto é que é importante, independentemente de termos 60, eu atrevo-me a dizer que a idade certa, sei que isso existe, para começar a preparar a reforma é aos 55. Para quem está aqui em França. Porquê? Porque aos 55 o processo começa também a rolar cá. Começamos a receber a estimação correta e a ver, ok, tenho isto, não sei o quê, e aí vem, ok, faltam 4 anos. Mas para lá, eu trabalhei em Portugal, então, na altura, até porque o processo de valorização, não é? Ou seja, pelo juntar o tempo, pode ser rápido ou pode demorar meses ou anos. Tudo depende da carga de trabalho dele. E, portanto, se a pessoa esperar pelos 60 e tal, imaginemos que espera pelos 60 e tal, 63 ou 64, para tratar disto, demora um ano a fazer a valorização. Tem 65. E naquela altura em que vai descobrir, olha, já podia estar formado há 3 anos. Mas isso agora já foi. Já não dá para voltar atrás. Porque já agora só se tem direito a receber a reforma a partir do momento em que se pede. Não há pedidos para trás. Portanto, pedir aos 70 porque estava ocupado significa que só vai receber a partir dos 70. A contribuição não está certa. A contribuição conta, mas não recebe enquanto não pedir. Portanto,
É como se fosse uma conta corrente ou uma conta de poupança, está acumulado, você não está a tirar nada, não está a beneficiar, por assim dizer. Por isso também é importante ter isto em atenção, manter-se informado sobre a evolução da plataforma. Eu diria que o mais fácil mesmo é a Registante da Segurança Social Direto, porque permite fazer facilmente estas simulações, colocar lá o tempo da França. Quem diz da França diz do Luxemburgo, da Suíça, etc. O Brasil, nós temos um acordo. Não tenho a certeza se é a nível de forma está a fazer o que nós chamamos de utilização, que é um estimatório. Mas isso é fácil de ver. E, portanto, na Segurança Social Direto, fazendo a simulação, introduzir essa informação dos descontos que temos nos outros países, conseguimos saber quando é que nós podemos pedir, se inclusive podemos pedir antecipadamente, e se temos ou não utilização. Ora, isso só se pode antecipar se for feito antes. Depois já não dá para antecipar. Por isso, a ideia de começar a tratar da reforma aos 60 anos já é tarde. Ou já pode ser tarde. Para aquelas pessoas que querem se formar mais cedo, já estão a começar tarde. Se calhar já estão depois da idade que poderiam ir. Isso em França ou em Portugal? Tanto em França como em Portugal. E em França, só que a diferença é que para quem está cá, é mais fácil, porque a pessoa vai ao serviço e faz a simulação, também faz na dentro do site da Ação Externa, a diferença é que para juntar o tempo tem que se fazer um pedido formal, tem que fazer essa comunicação e tudo isso demora algum tempo. Portanto, mais uma vez, se as pessoas não souberem antecipadamente qual é que é o total de trimestres ou de anos que têm, juntando Portugal e França, não consegue pedir antecipadamente, não. Pois vai pedir já depois do momento, se não se informou antes. Isso é de evitar. Porque há muita gente que diz que mas a reforma é só aos 67. Pode, é normal, já está quase nos 67. Mas a antecipada não. E então a ver a diferença entre os 66 e 9 meses e os 60, não. Então, há 7 anos de diferença. Então quer dizer, desculpa, não. Sim. Quer dizer que em Portugal também não vou esperar até aos 67. Se eu trabalhei os anos em França, não vão contar em Portugal? Sim, não quer dizer que vai ter que esperar pelos 77, vai ter que esperar pela idade da reforma portuguesa, seja ela qual for no momento. Ou seja, não pode partir do princípio que já sabe hoje a idade que vai haver daqui a 4 anos, não sabemos. Isso não está definido. Isso é algo que vai ser definido, por exemplo, sabemos a idade da reforma deste ano e para o ano 28 ainda não sabemos. Vamos saber para o ano. Por isso, mesmo fazendo as simulações, a simulação não é 100%, porque o computador ainda não sabe mais, isto é uma decisão, mas ajuda-nos a planear. E isto vale também para o lado francês, também convém fazerem a estimação correta. E já agora, porque é que aos 55 é bom para começar a portuguesa e a francesa? Porque em muitos casos as pessoas vão ter que fazer a utilização de carreira francesa, por exemplo. Vamos começar a dizer, tem aqui um buraco. Onde é que você trabalhou em 2023? E vamos pedir os malditos fixe de pay, ou não fixe de pay, tenham ou não tenham. E portanto, também isso convém tratar mais rápido do que mais tarde. Quanto mais tarde, maior depois de perder papéis, queimaças, sei lá, historinhos, muda-se de casa, tudo isso acontece. E depois aquilo que estávamos a planear é quase diria um exemplo, caso prático, de depois do mês de agosto de formado, que já agora não é boa ideia. Não é boa ideia, só posso explicar porquê. De reformar-me e de férias, embora as reformas já é um bocadinho de férias, isso tudo só é possível fazer essas contas. A gente já sabe antecipadamente, ok, tenho isto, do lado francês posso ter nesta altura, estou a tope, portanto não vou ter contações do lado francês, do lado português, se calhar tenho que esperar, ainda não consigo antecipar. Tenho que esperar mais 2 anos. Vai-se informando, ok, a idade aumentou. Tenho que esperar mais uns meses, ou manter-se, também pode acontecer. Baixar, digo-vos de uma forma simplista, só acontece em períodos de diminuição da idade, da esperança média de vida. Quando é que isso acontece? Aconteceu a última vez durante a pandemia. Esperemos que não, mas essas coisas às vezes acontecem quando há guerras. Fora essa situação, a tendência é sempre para equilibrar, para se manter ou aumentar a idade da reforma. Aumenta também a esperança média de vida. O dia tem que ser feito aqui, bem? O dia tem que ser sempre formalizado
junto, neste caso, da forma francesa, na altura certa, e também junto da Segurança Social Portuguesa na altura. Não. Para quem está em França, é tudo da Caixa Francesa. Então, quando chegar à idade, à época, perspectiva, eu vou começar, ou iremos começar, a receber a forma automaticamente. Não. Eu disse há bocadinho, temos sempre que pedir. Então, sim, Você pede a francesa hoje, a portuguesa se tem de esperar 3 anos, a francesa tem que pedir a portuguesa, não é? Não, eu tenho que pedir junto das duas, não é só a francesa. Não é junto das duas. Não. Se calhar eu não estou a fazer entender. Você pede, enquanto viver em França, tanto a forma francesa como a portuguesa vai sempre pedir na Caixa Francesa. É claro. Mas o momento é que não será o mesmo. Se tiver que pedir primeiro a francesa, pede a francesa, não pede já a portuguesa. Portanto, não pede as duas. A portuguesa só vai pedir quando chegar aí. O pedido é formalizado aqui. O pedido é sempre formalizado no país. Não, na Caixa do país. Portanto, não tem que ir a Portugal para formalizar o pedido. Mas tem que o formalizar. Não é por ter pedido a francesa há 3 anos que automaticamente vai receber a portuguesa. Não. A única forma disto ser, entre aspas, automático, não é? É se coincidir as duas. E se você preenche o formulário e no mesmo momento tem direito à portuguesa como à francesa. Então começa a se Vai ser automático ao mesmo futuro, então a forma cada país tem a sua idade, não? Sim, cada país tem a sua idade normal. Exato, é isso. Bom, eu vou chegar àquela idade automaticamente, entendeu? Mas não vai ter um pedido automático. Sim, não essa era a minha pergunta. Sim. Mas é verdade que há muita gente que acha isso. Mas às vezes a confusão é, ok, eu vou pedir as duas aqui, não quer dizer que eu vou pedir as duas em simultâneo. Eu não pedi as duas. Eu comecei a fazer a forma aos 55 anos e eles, nessa altura, já me deram quando eu já tinha trabalhado no país, no exército da e eu, quando eu agora terminei a forma, vou dar uns trimestres, mas eu não fui para a forma de Portugal. Foram eles que me mandaram, que me escreveram de Portugal a dizer que a sua forma não vai ter, porque eu não tinha. Mas quem é que preencheu o formulário francês? Normalmente eu fui na caixa aqui, mas você assinou? Normalmente sim. Então se você assinou, não verificou que estava a assinar alguma coisa, porque eu não tenho como projetar para vos mostrar. Mas depois posso mostrar assim. Posso dizer que os formulários franceses são complicados. Ok? São complicados, não têm, na minha opinião, uma informação clara neste sentido. Ou seja, diz lá, finalmente, pergunta, normalmente, claro, se a pessoa doou no país, mas não diz para que é que está a pedir essa informação. Como não diz, consoante o preenchimento que nós fazemos, podemos estar a fazer um pedido de pensão. Como eu disse, no seu caso, pode ser algo judicial, noutros casos, não. Noutros casos, a pessoa acaba por saber que tinha direito naquele mês, se não fosse aquilo, não ia saber. Dificilmente iria saber. E agora o que é que o senhor. O que é que eu ia fazer? Porque eu mandei uma carta aqui para lá, eles não responderam, como disse. O que é que eu tenho que fazer? Se eu assinei quando fiz os papéis aqui, tenho direito agora a. Pode existir. Mas como é isso, nós no final posso ver a situação da postura. Como a sua, se por acaso tivermos algum constrangimento que não for possível ter, também agendamos mesmo à distância e eu vejo isso. Agora, pelo que me está a dizer, mas eu não gosto de falar de cor, pelo que me está a dizer, provavelmente a sua situação é que foi feito um pedido antecipado sem que você tivesse consciência disso. E aí parece que está relacionado com esta dificuldade no próprio formulário. Se o formulário dissesse, atenção, nós vamos usar isto para. A pessoa dizia, não, mas não diz. Isso eu sei que não diz, que já os vi, que eu ouvi. Nenhum deles diz já agora. Nem o da invalidez, nem o da sobrevivência, nenhum deles diz. Mas isso é parte do plano. Depois as pessoas dizem assim, mas eu não pedi nada. Eu recebi uma carta lá, mas eu recebi uma carta de lá porque a Caixa Francesa pediu por si. Que é o normal, é normal que seja por si. Era também normal. Eles só pedem sempre por si como você dissesse. Atenção que eu quero. Eu, por acaso, tenho gente na família que usaram essa questão. Preferiu ser penalizado
e receber logo os 100 euros. Nas inflações são 86 euros e 70 Não, Sim, mas estou a falar de um caso em concreto, uma pessoa da minha família que preferiu receber já, antes de chegar aos 66, alguma coisa, foi reformado da casa, foi avisada a penalização e preferiu ser penalizado e receber já. Certo? Pronto, lá Vai está. receber mais cedo também, vai receber mais cedo esse dinheiro até a reforma, já está. Foi as coisas que eu fiz. Lá está. É assim, eu posso. Um caso concreto com uma família familiar. Quando me perguntam se eu recomendo a alguém para aceitar uma reforma antecipada com penalização, a minha resposta é não. Agora, isto é uma decisão pessoal. Por exemplo, há situações em que as pessoas dizem assim: epá, ok, vou perder aqui. Atenção que às vezes o perder aqui tanto pode ser 50 euros como ser 600 euros. Tudo depende. Não há duas situações iguais. Por isso, a pessoa toma a decisão, o que eu acho que é importante é que tenha uma decisão muito consciente, ou seja, saiba, analise e veja, e aqui é que é importante ter acesso à informação. Eu sei que às vezes é uma coisa chata isto da internet, não sei o quê, mas se vocês, nem que seja por carolice, se inscreverem e começarem a ver o que é que lá podem ver, não é só a questão da situação. Certamente aqui em França vocês têm que declarar a questão portuguesa, às finanças. Volta e meia vamos pedir uma declaração a dizer que o valor é que vão receber de Portugal e a partir de quando. Tudo isso são declarações que vocês tiram diretamente do sistema. Não tem que estar a fazer pedido, nem mandar cartas, nem mandar e-mails, nem esperar e vão responder. Vão e tiram no intervalo da bola. Ok? Pronto. Tiram-nas todas, até se quiserem, de uma vez. Por isso, há uma série de vantagens. Depois, acrescentaria aqui uma coisa que eu costumo deixar um pouco também para o final, que é, há algumas novidades, sempre novidades, mas há aqui duas novidades em particular que eu gostava de vos transmitir, relativamente à Social Portuguesa. Uma é que, para quem não sabe, nós ainda estamos a pagar as pensões para a França, não só pela transferência bancária, mas também por carta-cheque, ou seja, é um cheque internacional. Mas vamos deixar de pagar assim. A partir de agosto acabou, vamos pagar mais por cheque. Porquê? Porque os cheques estão a levantar cada vez mais problemas e porque os bancos franceses estão cada vez mais a recusar os cheques. Se calhar porque já tiveram problemas com os cheques. E, portanto, isso vai acabar. O que significa que as pessoas que estão a receber alguma pensão de Portugal e que estão em França, que são cerca de 2.800, vão ter que registrar a conta bancária. Ora bem, como é que se registra a conta bancária? A maneira mais fácil é a própria pessoa registrar-se na Segurança Social direta e registrar a conta bancária. Outras opções. A mais difícil é ir a Portugal, como é necessário, e lá entregar o RIB para registrar a conta bancária. Outra, contactar. Como é óbvio, isto são 2.800 pessoas que se me vêm agora todas contactadas. Para tratar disto, eu o ano passado tive 3.100 processos. Portanto, vou ter só 2.800 só por causa das cartas de cheque. Fora os outros. Portanto, convém que tenham consideração por isto, porque é uma coisa que vocês vão precisar, alguns de vocês vão precisar tratar este ano. Qual é a alternativa? Se não tratar, vão deixar de receber a pensão. É simples. Depois vão reclamar. Mas, já agora, vão ser notificados. Em muitos casos já foram notificados disso. Vão ter que passar para o sistema de transferência bancária. Aqui eu já não estou tão preocupado com as moradas, porque em princípio, se a pessoa estava a receber o cheque, também vai receber a notificação, não é? A menos que a pessoa depois de repente, como às vezes acontece, me dizem, mas eu já não recebi a pensão há 4 meses. Acho que eles deviam ter recebido aqui um e-mail do seu eu não recebo desde dezembro de 2025, portanto, em março. Mas às vezes já não recebo há 6 meses. É muito tempo para estar à espera de saber o que é que aconteceu, não é? Conveniente. Portanto, aí o risco que se corre é, se a pessoa não está a receber, pode ser porque estava a receber o cheque, mudou de casa, não publicou a nova morada. E o cheque não vai para ocupar a nova morada popular. Esta é uma das novidades, um alerta. Não sei se algum de vocês está nessa situação. Sim? Eu não é informar porque eu também tenho a tal reforma de Portugal, foi pedido um RIB bancário e a reforma veio para o meu banco. Não tem nada a ver, mediante o RIB bancário que foi enviado, assim me veio a reforma para aqui. Também queria pedir uma informação, será verdade ou não. Eu dispus do meu serviço aí, portanto, a pedido de ajuda, porque
diz-me que estes serviços não podem ser pedidos em Portugal depois de eu ter residência aqui, porque eu troquei residência de Portugal para aqui, portanto eu sou residente em França, e sendo residente em França, não posso fazer pedido em Portugal. É verdade. Foi isso? É verdade? Não, peraí. Pedido de quê? Está a falar pedidos de pensão? Pedido de quê? Pedido de quê? Não percebi qual era o pedido. Pedido de quê? Não, eu queria fazer o tal pedido da reforma que tenho atrasada. Da CGA. E ele disse, não, o senhor tem que pedir nos serviços franceses, porque o senhor tocou Não é porque tocou a independência, é porque você vive em França. Exatamente. E para vivendo em França, para ter direito a uma pensão portuguesa, imagina, mesmo na CGA, você pode não ter os suficientes. Quantos anos é que se tinha desconto? Tenho 43. Não, mas na CGA. 17. Em princípio teria suficiente para ter uma reforma autónoma. Mas é completamente diferente eles contabilizarem os 43 para os 17 e contabilizarem só os 17. Se você tivesse, por exemplo, 12, nem sequer tinha direito. Se tivesse menos do que os 15, só na CGA, e você fosse pedir lá e não dissesse saber na Segurança Social, não dissesse saber em França, não tinha direito. Portanto, essa informação não está correta. O pedido é feito no país onde você vive. Por isso é que temos que desbloquear esta questão e perceber se, afinal, foi a CARSAT que diz que enviou, mas não enviou, ou se afinal é a CGA que não respondeu e recebeu o pedido. Mas eu tenho provas daqui, como eles dizem que sim, porque não é de boca. Eu tenho aqui por escrito. Mas isso é importante, porque muitas vezes é de bom. Invariavelmente ter as situações que eu recebo é de bom. E também, como é óbvio, há situações em que há atrás do lado francês como há situações que há atrás do lado português. E isso tem que se resolver. Nós decidimos, eu vou contactar o vosso contacto. Sim, já me enviou uma vez que foi por e-mail. Então, sim, enviou um e-mail. Pronto, obrigada. Eu posso mandar uma carta para o Sim. e o